E a palavra que está no meu coração para esse dia está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 14. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Perdão, só troquei o versículo aqui. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que diz assim: Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Eu li aqui 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, onde fala para se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele nos exalte. A gente precisa entender que existe um tempo para que as coisas aconteçam sobre a nossa vida. Porém, esse tempo só começa a se manifestar e acontecer quando eu tomo a direção certa. Quando eu tomo a decisão errada, em vez do tempo favorecer e se cumprir o tempo de honra ou de exaltação sobre mim, eu acabo dando volta no deserto. Eu acabo rodeando e por causa da desobediência, da direção errada, da precipitação, eu entro em caminhos que vão me distanciar do propósito. Por isso que o texto começa dizendo, no versículo 6, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. É estar debaixo da mão de Deus, é me submeter à vontade de Deus, é me prostrar diante de Deus, é me entregar a esse Deus, é me humilhar diante dele, sabe? Se tem um lugar que os teus joelhos devem estar, é prostrados diante do Senhor, né? Não vale a pena se encurvar diante de homens, mas vale a pena se encurvar diante de Deus. Porque os homens trazem migalha. A mesa dos homens, o que os homens têm para oferecer são migalhas. Se humilhar diante de um homem é estar com o coração receptível para comer migalha, para comer coisas que não vão me satisfazer, que não vão transformar minha vida. Mas se humilhar debaixo da potente mão do Senhor é estar submetido a um Deus que tudo pode fazer sobre mim e que tem o tempo certo para exaltação e honra na minha vida. Aí olha o que Pedro diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no teu tempo certo Ele vos exalte. Quando eu aprendo a estar debaixo dessa mão, submetida à autoridade de Deus, eu passo a viver um tempo certo de honra sobre a minha vida e sobre a minha casa, sabe? Tem um tempo para essa honra, tem um tempo para essa exaltação, tem um tempo para que eu experimente coisas novas e maiores com o Senhor. Contudo, para que esse tempo seja vivido, eu preciso primeiro me prostrar e me dobrar diante de Deus. Por mais que essa palavra pareça ser muito simples, existem pessoas que têm uma dificuldade muito grande em praticar essa palavra, né? Existem pessoas que não se dobram por nada. Existem pessoas que não se humilham diante de Deus. Existem pessoas que são capazes até de viverem pelos seus prazeres, pelas suas necessidades, pelos seus impulsos, pelas suas vontades, mas não conseguem se humilhar diante do Senhor. Existem pessoas que acham que não tem necessidade de procurar Deus. Tanto é que você já deve ter ouvido muitas pessoas falando: para que eu vou para a igreja? Eu não preciso ir para a igreja. Para que eu vou ouvir a palavra de Deus? Eu não preciso dessa palavra. São pessoas que jamais vão viver o tempo, vão viver a glória, vão viver a honra de Deus. Por quê? Porque não se submetem ao poder dele. Elas vivem pelas suas arrogâncias. Elas vivem pelas suas próprias prepotências, né? Elas acreditam que não precisam de Deus para nada. E lá na frente ela vai perceber o quanto ela é frágil, o quanto ela é dependente e o quanto ela precisa do poder de Deus. Se tem um lugar que vale a pena nós estarmos, é debaixo da potente mão de Deus. Um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que sustenta, um Deus que se manifesta, um Deus que faz. Esse é o Deus que realiza todas as coisas quando eu me submeto ao poder e à autoridade dele. Por isso, se humilhe debaixo das mãos dele, se humilhe debaixo do Senhor,
Desça diante desse Deus. Toda vez que você se prostra diante do Senhor, você vai trazer também resultados para a sua vida. E vale a pena você se encurvar diante desse Deus. Porque esse Deus tem a palavra que a gente precisa, tem a eternidade que a gente precisa, tem a honra que a gente precisa. Ele tem tudo aquilo que nós venhamos precisar. Se humilhe diante desse Deus. Talvez o médico não resolveu, o advogado não resolveu, o juiz não resolveu. Talvez alguns homens não puderam te ajudar. Talvez alguns homens não conseguiram resolver o teu problema. Eles podem não ter resolvido, mas o teu Deus tem poder de solucionar. O teu Deus tem poder de resolver. O teu Deus tem poder de fazer. Existem coisas que não são para os homens, existem coisas que são para Deus. E o que você tem que fazer? Se humilhar debaixo da potente mão dele. Reconhecer que ele é a autoridade. Reconhecer que ele é poderoso para fazer. Porque aquilo que os médicos não fazem, os homens não fazem, a ciência não faz, Deus tem o poder de realizar. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que o seu tempo certo ele venha te exaltar. Ou seja, tem um tempo, eu me lanço diante da mão dele, eu me prostro diante dele, eu coloco a minha confiança, deposito toda ela no Senhor e como consequência disso, eu vou viver um tempo de honra. Agora, por mais que eu me prostre, só Deus sabe o tempo que ele vai me exaltar. Existe um tempo. Eu sigo o caminho, a direção que ele deu para me prostrar diante dele, mas só ele tem o tempo certo que vai me levar em um outro patamar. Eu faço aquilo que cabe a mim. E o que cabe a mim é reconhecer que ele é grande, que ele é poderoso, me humilhar diante dele, entregar meus sonhos, meus projetos, meus problemas na mão dele, me submeter a ele, para que no tempo dele ele me exalte. Talvez você já tenha passado pela primeira etapa, que é a primeira etapa onde você deve se humilhar diante do Senhor. E talvez agora você esteja na segunda etapa, que é na etapa de esperar o tempo. Você está falando, Senhor, até agora eu não vi exaltação, até agora eu não vi milagre nenhum acontecer, até agora parece que as portas continuam fechadas, porque existe um tempo. Existe um tempo para que as coisas venham se manifestar sobre a tua vida. E você precisa confiar no Senhor, entender que Ele tem o tempo certo para que as coisas sejam realizadas. Não é no seu tempo, não é na sua hora, não é na sua vontade, não é quando você quer, é quando Deus determinar que vai fazer. Se submeta à vontade dEle, espera o tempo dEle, porque o que eu posso dizer para você é que vai valer a pena. Sempre vale a pena nós esperarmos o tempo de Deus. Sempre vale a pena. Tanto que o próprio versículo posterior das palavras vão dizer que quando eu me humilho debaixo da potente mão do Senhor, no tempo dele, ele me exaltará. Depois que eu me submeto e chega o tempo dele vem com exaltação. O tempo dele vem com honra. Aí você vê, eu me humilho diante dele, mas no meio do caminho, ele vai me preparando também para um tempo de exaltação. Eu me prostro diante dele, aí ele vai preparando o meu ministério para um tempo de honra, a minha vida para um tempo de honra. Talvez você ainda não tenha vivido esse tempo de honra, porque é tempo de Deus te preparar, é tempo de Deus te ensinar, é tempo de Deus te ensinar a esperar, a aguardar, que há um propósito sobre todas as coisas e que quando esse propósito chegar, você vai viver um novo tempo de exaltação. Então, meu amigo, cumpra essas etapas com Deus, se humilhe debaixo da potente mão dele, entrega toda a tua necessidade para Ele, confie no tempo dele, creia que Ele está preparando as coisas, creia que Ele não fez ainda, não é porque Ele não te ama, não é porque Ele não quer teu bem, é porque Ele entende que ainda não é o seu tempo. Ele não fez ainda porque Ele entende que você não está preparado para receber. Ele não realizou ainda porque Ele entende que você precisa ser transformado ainda em algumas áreas. Você entende? Às vezes você está querendo viver logo a exaltação, às vezes você está querendo viver logo a honra, você está querendo viver logo um novo tempo com Deus, só que o que você não conseguiu entender ainda é que Deus está te preparando, está te tratando para que você venha experimentar um novo tempo com Ele. Enquanto você não estiver pronto,
nem preparado, você não vai chegar no caminho da honra. Eu te garanto que é muito melhor a gente se humilhar diante de Deus do que a gente ficar passando por humilhações diante dos homens. Porque Deus é Deus de misericórdia. Os homens não. Os homens, quando nós se prostramos diante dele ou precisamos se humilhar diante dos homens, eles dão migalha, eles machucam, eles ferem, porque os homens são maus. Agora Deus não. Quando você reconhece o poder dele, você se humilha diante dele, você se prostra diante dele. Ele é um Deus de misericórdia que no tempo certo te prepara para um tempo de milagre, de exaltação e de honra. E eu quero terminar essa mensagem dizendo isso para você. Está chegando um tempo de exaltação para a tua vida. Está chegando um tempo de honra de Deus. Se você tem se humilhado diante dele, se você tem esperado o tempo dele, pode acreditar que a próxima etapa que você vai viver vai ser uma etapa de honra, de exaltação e de um novo tempo que Deus já preparou para você. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Palavra que cura, que ensina, que transforma e que liberta. Nós entendemos que vale a pena se humilhar diante da tua potente mão. No tempo certo o Senhor nos exalta. No tempo que o Senhor preparou tem honras, tem exaltação, tem um novo tempo para nós. Por isso nos ajuda a se submeter à tua vontade e entender que a tua vontade é melhor que a nossa. Abençoa essa pessoa que parou para ver esse vídeo, que a tua palavra fale ao coração dela e que ela tenha um dia extraordinário. No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você, recebeu essa palavra, a palavra foi forte. Você concorda que tem muita gente que precisa ouvir essa palavra? Então faz o seguinte, clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem e compartilha no Facebook, no WhatsApp, manda para os seus amigos, seus colegas, para que muitas pessoas ouçam da mesma palavra que você também ouviu. Não basta apenas eu pregar se você não compartilhar a mensagem. Então vamos fazer a obra de Deus juntos? Eu prego, você compartilha e juntos nós propagamos a palavra de Deus para o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro em azul. Clica nele e você vai se tornar um colaborador do meu ministério e vai nos ajudar a continuar propagando a palavra aqui na internet. Ah, pastor, eu não queria me tornar membro, mas eu queria deixar uma oferta, queria patrocinar o canal. Mãe de Paz tem sido muito bom, os devocionais têm abençoado muito a minha vida e eu queria muito deixar uma semente no seu ministério. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo para realizar aquilo que Deus colocar no seu coração, tá bom? Faça isso com amor, com alegria e creia que Deus tem muito mais para te dar. Que você viva um tempo de prosperidade, de honra, de exaltação de Deus sobre a tua vida. Que você tenha ter para emprestar, que você venha ter para emprestar e jamais pedir emprestado. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, com uma palavra poderosa para o teu coração. E fica com essa palavra na tua alma. Se humilhe diante de Deus, se prostre diante de Deus, se sujeite a esse Deus, né? Se lance diante desse Deus, que no tempo certo Ele te exaltará. Até amanhã.